No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo rápido e prático de como que você pode estar fazendo a sua declaração do imposto de renda agora do ano de 2023. Se você é uma das pessoas que precisa fazer o seu imposto e tem dúvidas ou precisa entender um pouco melhor como que funciona a declaração, esse vídeo é especialmente feito para vocês. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática, sem muita perca de tempo e sem muita enrolação, como que vocês podem estar fazendo a declaração do imposto de vocês. Como que declara investimentos, como que você pode, os lugares, os itens, né, mais importantes de declarar, como por exemplo casa, carro, entre outras coisas. Vou mostrar um pouco da declaração de uma forma geral, onde ficam esses campos e algumas informações também que são úteis para vocês fazerem na hora de declarar, de fazer a sua própria declaração. Vamos para o computador porque de lá fica muito mais fácil de explicar para vocês e que vocês possam entender da melhor forma possível também. A primeira coisa que é importante é saber se você está ou não nos requisitos ali de obrigatoriedade do envio da declaração do imposto de renda de 2023. Aqui é as regras que foram publicadas aqui no site da Receita Federal, né, sobre quem deve declarar. Então as primeiras informações é o seguinte: quem deve declarar o imposto? Deve declarar o imposto de renda em 2023 o cidadão residente no Brasil que recebeu rendimento tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês. Então, se o seu salário, por exemplo, de carteira assinada é acima de R$ 2.380 por mês, você já tem a obrigatoriedade de mandar o seu imposto de renda. Tá falando aqui, né? R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Ou seja, mesmo que seja isento de imposto, se você recebeu algum desses tipos de rendimento, seja de aplicação isenta de imposto ou de qualquer outra origem que tenha o princípio de isenção e for acima de 40 mil reais, você também deve declarar à Receita Federal o recebimento desses rendimentos, né? E isso não quer dizer que você tenha que pagar imposto, mas sim que você precisa informar a Receita Federal. Outro requisito: deve ainda declarar o imposto de renda quem tinha até 31 de dezembro posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, que são terrenos, né, no valor total ou superior a 300 mil reais. Então, se a soma dos teus bens, mesmo que você não se encaixe em um dos primeiros critérios, mas a soma de todos os teus bens, carro, casa, terrenos, imóveis e etc., ultrapassem o valor de 300 mil reais, você também tem a obrigatoriedade de mandar a sua declaração de 2023. Em relação àqueles que efetuaram operações em bolsa de valores, de mercadorias de futuros ou assemelhadas, ficam obrigados apenas quem no ano calendário realizou somatório de vendas, inclusive isentas, superior a 40 mil ou operações sujeitas à incidência de imposto, né? Ou então, para quem isso aqui é para quem investe em bolsa de valores, quem não fez uma venda, mesmo que seja com lucro ou não, acima de 40 mil reais, né, não precisa ali fazer. Dessa vez é um novo critério que foi adotado. Então, pequeno investidor, aquele investidor que tem menos ou fez movimentação menor que 40 mil no ano, não tem a obrigatoriedade de mandar a declaração deste ano. E aqui no que se diz respeito à atividade rural, que é um tipo específico de declaração voltada para quem faz exerce algum tipo de atividade rural, né, usa das terras, por exemplo, tem um sítio ou uma fazenda, realiza algum tipo de atividade ali que gere lucro para essa pessoa, né, que seja que é superior a 142 mil por ano, também precisa fazer a declaração. E aqui tem outras informações em relação a cotas para quem vai pagar imposto e tudo mais. Não é o foco do nosso vídeo de hoje. Eu também não quero que esse vídeo fique tão extenso assim, porque fica um vídeo cansativo. O intuito é ser mais rápido e objetivo aos campos mais importantes. Então eu já tenho aqui feito o download da declaração do imposto de renda 2023. Basicamente é essa a interface inicial, né, a tela inicial, onde você vai escolher o tipo de declaração que você tem a fazer, como por exemplo, declaração do ajuste anual, declaração final de espólio, que isso aqui é no caso de falecimento, né? Se você, por exemplo, é um herdeiro ou a pessoa que faleceu e você é um herdeiro dessa pessoa, você tem que mandar essa declaração aqui de espólio, que é no caso do falecimento da pessoa. E aqui a declaração de saída definitiva do país, que é simplesmente você vai declarar que você está vivendo fora, está saindo do país, está vivendo em outro país, por exemplo, foi embora do Brasil para qualquer outro lugar do mundo. E aqui existe também três meios basicamente de iniciar a declaração do imposto de renda. Existe a declaração pré-preenchida, que é uma novidade. Você precisa da conta do Gov, né?
para você poder utilizar, você precisa conectar o Gov, aqui a declaração do imposto de renda. Isso você pode ver aqui no canto, né, acesso ao Gov.br, você consegue conectar a declaração direto ao site do Gov. E aí você precisa ter a sua conta Gov no nível ouro ou prata para poder conseguir fazer a declaração pré-preenchida. E para muitas pessoas pode valer a pena, porque se trata de uma declaração que já tem algumas informações antecipadas ali que o governo, né, trouxe para você de declarações passadas, e também de todas as movimentações que ocorreram ali em relação a saldo de contas bancário, recebimento de proventos e algumas coisas também você já consegue trazer aqui nessa declaração pré-preenchida. Aqui você pode importar a declaração anterior e usar ela como base para declarar a nova direto do programa. É só você importar aqui, vir nesse campo de importação, e existe aqui o iniciar a declaração em branco, que é para fazer a declaração do zero, né? No vídeo de hoje eu vou falar aqui de como fazer do zero. Então você vai clicar aqui, basicamente vai vir iniciar a declaração em branco, vai ter o campo de preencher o CPF e o nome da pessoa. Automaticamente colocou o CPF, ele já vai mostrar o nome, né? Ele vai reconhecer. Vocês não vão ver porque eu vou usar meus dados aqui pessoais. Então, mas basicamente você vai colocar o seu CPF aqui nesse campo, ele já vai mostrar o seu nome logo em sequência. Vou preencher aqui com o meu CPF, e aqui quando eu mudo para o lado e dou OK, ele já reconhece o meu nome, né? Ele já faz esse reconhecimento. E aqui ele fala algumas informações. Opção pela tributação. Isso aqui não interessa ainda, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Basicamente dá OK novamente, e aí ele vai gerar ali a primeira tela. Aqui já gerou a tela de preenchimento da declaração do ano de 2023. A primeira parte é a identificação do contribuinte. Essa parte aqui é onde você vai preencher todas as suas informações pessoais. Aqui os dados da data de nascimento, título eleitoral, se é casado ou não, se possui cônjuge ou não. Ele vai abrir um campo se você confirmar aqui que tem cônjuge, para você pôr o CPF do seu companheiro ou seu cônjuge, né? O seu esposo, sua esposa, enfim. Se trata aqui de preencher as informações dessa pessoa também. E aqui mais embaixo, as coisas relacionadas, as informações relacionadas ao endereço onde você convive, né? O endereço da sua casa, rua, número da casa, o CEP da casa, e aqui os dados telefônicos e o e-mail. E aqui mais embaixo a natureza de ocupação, que é basicamente a profissão que você exerce nesse momento. Se você é uma pessoa que trabalha, né, para pessoa jurídica, você vai procurar o campo aqui, empregado por empresa do setor privado, exceto instituições financeiras. E aqui na lupinha de ocupação profissional você busca, né, a profissão que você exerce. Aqui tem todas as profissões, tá? Desde de técnicas a militares, profissionais de ensino. Você vir em cada abinha dessas aqui, você encontra aquela que está de acordo com a sua profissão, e aí você marca aqui também. E aqui logo na sequência tem as outras informações. Informação de dependentes. Se você tem um dependente, né? Se você tem um dependente aqui, por exemplo, um filho, esposo, enfim, todas as pessoas que você, querendo ou não, tem sobre a sua responsabilidade ali como dependente, você pode adicionar ele aqui, né? Colocar o tipo de dependente, é companheiro, filho, enteado, irmão, irmã, pai, avô, todo tipo de ligação, de vínculo aqui familiar, você encontra aqui no tipo de dependente. Então você vai marcar de acordo com o dependente que você possui, o CPF da pessoa, a data de nascimento e o nome dela, e aqui também e-mail e telefone, número de telefone. E aqui até fala, né, dependente mora com o titular da declaração. Se sim, você marca aqui que a pessoa convive com você, se não, você não marca, simplesmente isso, né? Aí você vem, dá OK e confirma. No caso eu não vou preencher isso porque eu só estou fazendo um demonstrativo dos campos, mas quando eu for fazer a declaração depois preencher, eu vou ter que colocar ali também essas informações. E aqui informações de alimentandos, né, que aqui no caso está voltado para dois tipos de situações. Se você tem ou paga, na verdade, recebe pensão alimentícia ou paga pensão alimentícia, ou tem algum tipo de despesa com a pessoa, com seu filho, por exemplo, despesa de instruções ou médicas. Instruções no caso aqui é escola, cursos, faculdade, ou despesas médicas, né, com o seu filho. Se você teve durante o ano de 2022, você vai declarar aqui neste quadro também, né? Você vai dar um novo, vai pôr aqui o residente, no caso é Brasil, CPF, a data de nascimento e o nome da pessoa, que também é o seu alimentando, né? Aí você coloca alimentando do titular ou do dependente, que no caso seria o alimentando, por exemplo, um filho, né, do seu dependente. Você discrimina aqui e vai confirmando de acordo com suas informações, com as suas informações aqui que você tem a declarar. Agora vai começar a parte interessante da coisa, né? É onde vem a declaração de bens. Eu acredito que a declaração de bens é uma das partes que mais importantes da declaração, não fora das outras, né? Aqui, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui é onde você vai declarar os rendimentos que você recebeu
por exemplo, seus salários, né, os salários que você recebeu durante o ano. A empresa vai te fornecer o informe de rendimento e aqui neste campo onde você vai declarar, né, seja do seu como titular da sua declaração ou do seu dependente também, você pode lançar aqui se desejar. É basicamente você vai dar um novo, vai abrir este campo, né, dados da fonte pagadora, você vai pôr o CPF da empresa que você trabalha, o nome da empresa, os rendimentos aqui, o valor que você pagou em recolheu em contribuição previdenciária, que é o INSS, o imposto retido na fonte, o 13º salário e aqui o IR retido sobre o 13º, que também essa última parte aqui de 13º você consegue também preencher ela aqui em sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Isso aqui, essa parte aqui, para quem recebe em forma de rendimento, já vem praticamente na mesma ordem, né? Você consegue ver o CNPJ da empresa, o nome da empresa, o rendimento que a pessoa te pagou, o INSS recolhido e o imposto de renda retido na fonte. Então todos esses campos aqui você já consegue, né, ter diretamente com o informe que a empresa te fornece. E aí é só você vir campo a campo preenchendo aqui na mesma ordem. Não tem erro isso aqui. Nosso outro campo, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Então aqui você vai declarar rendimentos que você pode ter recebido de uma pessoa física, como por exemplo o que? Aluguéis. Se você recebeu aluguéis aqui no mês, você pode declarar um novo, o CPF da pessoa que você fez o pagamento e no caso da pessoa que foi beneficiada com o CPF também da pessoa que foi a que recebeu esse serviço, né? Se você prestou qualquer tipo de serviço e recebeu um valor para pessoa física, de pessoa física para pessoa física, que você declara, né? O número da pessoa que te pagou e o número, seu CPF no caso, que é quem recebeu os rendimentos aqui no determinado mês. Em cada mês que você tiver feito alguma atividade e recebido esse dinheiro, você vai discriminar aqui de acordo com o mês. Foi em janeiro? Foi em junho? Foi em julho? Foi em qualquer mês dentro dos 12 meses aqui de 2022, você vem aqui no campinho, coloca ali o CPF da pessoa que pagou, o seu CPF que recebeu, né? De quem, no caso, você recebeu esse dinheiro aí da pessoa. E aqui você declara neste campo rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui nessa parte vai vir os rendimentos de poupança, que são isentos de imposto, rendimentos vindo de proventos de fundos imobiliários, rendimentos de distribuição de lucros ou dividendos de empresa, todos vão ficar nessa aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Se eu vier aqui no campo novo, né, ele me especifica alguns tipos alguns exemplos de rendimentos não tributáveis. Bolsas de estudo ou pesquisa, né, para quem tem algum tipo de benefício de bolsa de estudo, bolsa de estudos ou pesquisa caracterizada de doação, mas exclusivamente proceder de estudos ou pesquisas, capital de apólice, que é se você receber algum rendimento que veio de um seguro, por exemplo, que você foi indenizado, indenização de rescisão de contrato de trabalho, que é o código 4, código 5, ganho de capital na alienação de bens, cujo o valor aqui é sobre aquela regra da questão das ações. Se você vendeu dentro de um mês um valor, movimentou, né, realizou uma venda de até 20 mil reais, esse rendimento ele vai ser isento de imposto. Você só paga imposto sobre o valor que está acima desses 20 mil reais em venda, né? Se você vendeu 19.999, então continua sendo um rendimento isento. Então você declara aqui como código 5. Qualquer valor que tiver até 20 mil reais de lucro, né, na operação que você obtiver lucro, código 5. Já se você tiver lucro acima desse valor que é fora da faixa de isenção, ele vai ser declarado em outro campo que eu vou mostrar mais ali à frente para vocês também. Aqui, ganho de capital com alienação de imóvel, né, se você vendeu imóvel, ganho na venda de imóveis ou também no prazo de 180 dias e você não realizou a compra de outro imóvel. Ganho de capital com moeda estrangeira, para quem faz operações de câmbio, né? Tá ali falando em espécie cujo total no ano calendário seja igual ou inferior a 5 mil dólares. Né? Ou dividendos recebidos. Para quem vai declarar rendimento vindo de ações, proventos, é nesse item 9 aqui que você vai fazer a declaração. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar tipo de beneficiário, titular ou dependente. Se for eu o titular dessas ações, né? Automaticamente eu preencho aqui com o CNPJ da fonte pagadora, no caso o CNPJ da empresa, o nome da empresa e o valor que eu recebi de dividendos. Por exemplo, eu comprei Petrobras, né? Eu tenho ações da Petrobras, eu vou pôr o CNPJ da Petrobras e aqui o nome Petrobras SA e o valor que eu recebi e confirmar. Então já vai estar feita a declaração dos meus dividendos e lucros aí recebidos de ações. Basicamente isso que eu vou fazer nesse campo ou de qualquer outro, né, tipo rendimento que esteja enquadrado, né, nesses itens. Aqui também você consegue declarar pensão alimentícia, restituição de imposto de renda dos anos calendários anteriores e todas as outras informações que se enquadrem aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis. Vindo aqui para
para outra aba de rendimento sujeito à tributação exclusiva ou definitiva, é onde você vai declarar rendimentos que você teve, por exemplo, com aplicações de renda fixa, como CDBs, ou outras modalidades de renda fixa, também Tesouro Selic, Tesouro Direto. É nessa aba que você vai fazer a declaração desses impostos. Isso lembrando que aqui você declara só os rendimentos que você tem. Na questão de posse, né, por exemplo, se você teve posse, encerrou o ano de 2022 com posse, saldo de CDBs, Tesouro Selic, ações, fundos imobiliários, a gente vai ver ali no item ainda de bens e direitos como que você declara lá. Aqui basicamente nesse campo você vai declarar, né, o tipo de rendimento que você tem, rendimento de aplicações financeiras, né, quem que recebeu esses rendimentos, foi o titular, fonte do CNPJ que vai vir lá no seu informe de rendimento do banco, tá? Essas informações relacionadas à aplicação financeira você encontra diretamente lá no informe de rendimento que o banco vai mandar para você. Um exemplo disso, para ficar mais claro, basicamente um informe de rendimento, ele vem mais ou menos com essas informações aqui. Aqui é só um exemplo, né? Eu estou utilizando um exemplo que eu tenho salvo aqui desde 2019, quando eu tinha feito lá um curso sobre imposto de renda. Basicamente ele vai vir aqui falando sobre todos os saldos, né? Desde aplicações financeiras, o saldo da conta corrente, até todos os outros investimentos que você obtiver. E aí ele vai discriminar sempre o quanto que você tinha no ano anterior, no caso aqui 2021 seria, né? E o saldo final em 2022. Por exemplo, aqui ele fala contas poupança. Eu tinha 50 mil lá em 21 e aqui em 22 eu fiquei com saldo de R$1. Rendimentos isento, que é onde eu vou declarar lá na aba de rendimentos isentos, R$1.000 aqui, que seria referentes ao rendimento da poupança. O informe de rendimento do banco, né? Ele vem mais ou menos nessa mesma, ele vem mais ou menos com esses mesmos aqui, essas mesmas especificações de rendimentos aqui, falando desde a conta corrente, saldo anterior, que é o saldo do ano anterior, até o saldo do ano vigente ali, que é o que você está declarando. No caso seria de 21, ano anterior, e 22, ano vigente ali da declaração do imposto. Isso aqui é só para vocês terem uma base de como que é mais ou menos o informe. Se você recebeu o seu informe de rendimento, os bancos enviam todo ano para vocês, vai ter mais ou menos essas mesmas características aqui, né? Vai mudar um pouco só a interface de banco para banco, mas basicamente vem todas essas informações. Você tem aplicações CDB, fundo de investimento, no caso aqui também ele especifica, né, um fundo de investimento. Todas essas informações você vai ter no seu informe de rendimento e aí é só seguir, né, de acordo com as informações especificadas. Rendimento de aplicação financeira, código, né, o CNPJ do banco, o nome do banco e o valor que você recebeu aqui da aplicação. Juros sobre capital próprio. Esse aqui é o famoso JCP. Esse JCP é o juros sobre capital próprio que as empresas que você pode ter em carteira, ações de empresas que você possui, pode ter pago para você. Você vai detalhar também e discriminar aqui nesse banco. O número do código vai ser o 10, né? E aqui você vai declarar o CNPJ também e o nome da empresa que te pagou esse juros sobre capital próprio. No caso, a empresa, como eu citei agora há pouco ali, por exemplo, a Petrobras. Então você vai pesquisar o CNPJ da Petrobras, vai pôr o nome Petro, CNPJ da Petrobras e o valor de juros sobre capital próprio que você recebeu no ano também. Aqui também logo na sequência, participação nos lucros ou resultados. Para quem recebe PLR, código 11, a mesma coisa, só que aqui o CNPJ da fonte pagadora, respectivamente, vai ser a empresa que você trabalha, né? Isso também vai estar declarado lá no imposto, no informe que ela te enviar. No informe de rendimento da empresa também vai constar o valor de PLR. Se você recebeu R$1.000 de PLR, você vai preencher aqui R$1.000 e vai pôr aqui o CNPJ da empresa que você trabalha e o nome também, né? Automaticamente, na mesma proporção que você preencher aqui o rendimento tributado de pessoa jurídica, que é a empresa no caso, ele já vai reconhecer aqui com o CNPJ, ele já vai puxar o nome também para cá. E aí é só confirmar, né? E aqui, outro seria qualquer outro tipo de rendimento sujeito à tributação exclusiva também, que esteja, né, fora desses três itens aqui. Seja rendimento de aplicação, juros sobre capital próprio ou participação nos lucros ou resultados. Aqui também tem rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, se for no caso algumas situações específicas, né? Isso aqui não é tão utilizado assim, pode ser em algumas situações específicas, vai ser lançado neste campo aqui de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, imposto sobre exigibilidade suspensa. Aqui rendimentos recebidos acumuladamente também, são casos específicos, né, que a pessoa deve declarar esses dois campos. Aqui o imposto de renda pago ou o valor retido que você teve no ano. Quando você preenche lá o primeiro campo lá informando o imposto de renda retido já na fonte,
ele já vai trazer para cá, para esses dois campos, né? Seja de 13º salário ou rendimentos ali diretamente do seu salário. Então já vai estar descrito aqui nesses dois campos aqui automaticamente. Pagamentos efetuados. Para quem vai fazer declaração e vai declarar gastos com médico, com escola, cursos ou qualquer outro gasto relacionado, é nesse campo aqui, pagamentos efetuados, que você vai declarar todas as despesas que você teve no ano. E aqui ele dá algumas opções: despesas com instrução no Brasil, que é despesas no caso com faculdade, cursos técnicos, tanto de você quanto do seu filho, né? Você pode pôr dependente, alimentando ou titular, no caso se você for a pessoa que teve o gasto. Despesas com instrução também no exterior, para quem paga faculdade ou gastou com algum tipo de especialização fora do país. Fonoaudiólogos, que é médicos, né? Médicos no Brasil, dentistas, psicólogos, fisioterapias, aqui terapeutas ocupacional, médicos no exterior, dentistas no exterior e todos os outros campos, né? Para quem vai declarar plano de saúde, é esse campo. Item 26, planos de saúde no Brasil. Pensão alimentícia judicial para residente no Brasil. Então você vai declarar se você é a pessoa que paga, por exemplo, uma pensão alimentícia para o seu filho ou filha. Você vai declarar aqui pagamentos, né? Pensão, nome do alimentando, da pessoa que você paga, no caso do seu filho, CPF do seu filho, e a descrição aqui dos valores que você pagou. Você pode informar valores referentes ao pagamento de pensão conforme, sei lá, seja judicialmente descrito, né? Se for por forma judicial ou reconhecida em cartório. Nesse campo aqui onde você vai declarar, vai fazer uma breve descrição, né? E aqui o valor que você pagou. Se o seu pagamento no ano foi de R$5.000, você vai pôr aí R$5.000. E aqui ele vai fazer também um cálculo, depois que você tiver preenchido lá as informações do alimentando lá no começo, de quanto que você consegue deduzir disso aqui. E ele vai, né, trazer especificamente para esse campo aqui deduções legais para fazer o cálculo do seu imposto a pagar ou a restituir. Geralmente declarar despesas, optar pela tributação de dedução legal, geralmente é válido para quem tem todas essas despesas, seja com médicos que estejam enquadrados ali nos códigos específicos, com gastos com escolas do filho ou de você mesmo, ou do seu alimentando, né, do seu cônjuge. Aí você vai descrever cada um deles aqui neste campo. Mas é só basicamente isso, né? A declaração do imposto de renda ela é bem didática. Você busca o campo que está enquadrado, né, no que você quer declarar, nos gastos que você tem a declarar, aluguel, você tem tudo isso aqui para declarar, né? Gastos com advogado, honorários, tudo que está relacionado a esses gastos você consegue lançar aqui nesses campos. É só escolher o que está de acordo com o que você tem a declarar em despesas, né? Lembrando que você precisa comprovar caso a Receita Federal solicite, né? Então não vão ficar lançando coisas indevidas aqui só para supostamente abater imposto, porque se a Receita, né, se por exemplo você cair na malha fina, a Receita vai solicitar que você comprove todos os gastos. E por isso que é muito importante, se você teve qualquer gasto que seja, qualquer nota de serviço, de gastos aí com medicina, com advogado, qualquer outra coisa que seja dedutivo de imposto, guarde a sua nota fiscal, guarde o documento que comprove esse gasto, porque se porventura a Receita te convidar a esclarecer alguma coisa, você pode simplesmente já ter ali as informações e a legitimidade das informações que você declarou. Então não vai ter problema nenhum, você não vai encarar nenhum tipo de problema com a Receita Federal. Dando continuidade aos campos da declaração, doações efetuadas. Se você doou algum dinheiro em espécie ou para alguma instituição, você vai lançar aqui nesse campo também, né, as doações que você efetuou. E aqui, se você quiser fazer uma declaração na hora de fazer o preenchimento da sua declaração do imposto de renda, você consegue criar aqui uma doação para um lugar específico e ele já vai bater diretamente, né, do seu saldo de imposto a pagar essa doação que você optar fazer diretamente aqui. E aqui uma das abas mais importantes do imposto de renda, a aba bens e direitos. Nessa aba bens e direitos está incluso todos os bens que eu possuo, sejam eles de valores mobiliários ou não. Por exemplo, terrenos, casa, carro, moto, qualquer outro bem, iate, navio, qualquer coisa que se trate de um bem que teve, né, o desembolso seu e você tem a posse daquele bem, você vai declarar aqui nessa aba de bens e direitos. É a aba mais extensa de todas, porque aqui se enquadra todos os bens que você tem em posse ou que você realizou compra no ano de 2022. Então eu vou só mostrar um pouco sobre os outros itens e já volto para a aba de bens e direitos para falar um pouco melhor e mostrar quais são os itens que você declara aqui. Vou falar um pouco sobre dívidas e ônus, que também, né, tem a ver com as dívidas que você possui. Uma coisa que muitas pessoas cometem de forma errada é fazer, por exemplo, declarar algumas dívidas aqui nesse campo, como por exemplo financiamento. Não é que esteja errado, né? Até porque a Receita Federal também não diz se está errado ou não. Mas basicamente você está tendo dois trabalhos de declarar: um bem que você financiou lá nos bens e direitos, e aqui você tem que declarar também o financiamento que você tenha. Então é muito mais fácil você atualizar só o saldo do seu financiamento lá em bens e direitos. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês melhor. Se você tem alguma dívida com pessoa física, né,
Se você tem um empréstimo, algum dinheiro emprestado de pessoa física, você consegue declarar aqui também o saldo do valor que você tem em dívida com essa pessoa, o valor que você pagou e o saldo que resta, né? No caso aqui, valor pago anterior, se você tinha essa dívida em 21, o valor dessa dívida aqui em 2022, o saldo dela. Você tinha 5 mil de saldo aqui, por exemplo, e aí aqui na situação em 31/12, essa dívida está em 2.500. Teoricamente, né, você pagou aqui R$ 2.500. Então é basicamente isso que você declara. Pessoa física que você discrimina. Empréstimo pego a pessoa tal de CPF X no valor de tanto. E aí você deixa a discriminação aqui da forma mais clara que você conseguir dentro desse campo, né? Aqui você usa a sua criatividade, mas é basicamente isso, né? Eu estou fazendo uma atualização de como que ficou a situação da minha dívida aqui no final do ano e quanto que eu paguei especificamente dentro do ano. Isso serve para pessoas físicas, empréstimos que você fez em banco, outro tipo de dívida que você tenha feito empréstimo bancário, por exemplo, código 11, né? Aí você coloca em tal estabelecimento bancário comercial e o empréstimo que você fez, o banco, o CNPJ do banco e o valor das parcelas que você vai pagar. E aí você faz o mesmo procedimento aqui. Esse empréstimo foi feito só em 22, então meu saldo em 21 era 0. E aqui eu coloco o saldo que eu tenho, que o banco também vai te mandar no informe, de quanto que você tinha de saldo a pagar dessa dívida no 31/12 e o valor que você tinha aqui, né, pago, o valor que você realmente pagou em 2022. Situação da dívida, sei lá, você pegou um empréstimo de 10 mil reais, então você pagou 5 mil reais, logicamente vai ficar 5 mil de saldo para pagar em 2023. E aqui você vai pôr que você pagou 5 mil, né? A sua dívida era 10 mil, então é basicamente isso. Aqui você pode discriminar empréstimo de 10 mil a pagar em tantas parcelas, referente ao banco X, CNPJ tal, você pode especificar com todos esses detalhes aqui. E aí quando for lá em 2023, né, o saldo inicial aqui, que no caso seria o saldo de 2022 lá, vai ficar os 5 mil, e aqui vai zerar quando você quitar os 5 mil dentro de 2023. E o saldo aqui pago, né, seria os R$ 2.500, que é o saldo que veio lá de 2022. E aí isso já vai ter zerado nesse ano a sua declaração lá do próximo em 2023. Declaração de espólio aqui é para pessoa que no caso chegou a falecer, né? Então, por exemplo, você vai receber alguma coisa de herança, antes disso tem que ser feita essa declaração de espólio. E aí depois vai fazer todo aquele procedimento de inventário e tudo mais, que é o que está dentro do que a lei exige, né, para que depois seja feita a partilha dos bens aos herdeiros ali da herança do patrimônio da pessoa que veio a falecer. Então aqui essa declaração de espólio é declaração de falecimento daquela pessoa no qual vai deixar a herança para os seus filhos, para sua esposa, enfim, para a viúva no caso. É aqui nessa parte de declaração de espólio que você declara o falecimento de tal pessoa. Doações a partidos políticos e candidatos também você consegue, né, detalhar aqui no imposto de renda se você fez aí na época de política, como por exemplo as eleições de 2022, você consegue declarar aqui para qual partido você fez a doação e vai ter os campos de colocar o CNPJ do partido, o nome do partido e o valor que você doou também. Agora vamos voltar para a aba de bens e direitos para não ficar um vídeo tão longo assim, porque são muitos detalhezinhos que acabam tomando o tempo da gente. Aqui na aba bens e direitos você declara todos os bens que você possua. É só clicar em novo, né? Clicar aí em novo item e aqui são os grupos de bens. Existe o grupo de bens imóveis, que é o grupo 1, bens móveis, que é o grupo 2, participações societárias, que é para quem tem ações de empresas. Se você comprou ações de empresas, vai ser nesse item 3 que você vai fazer a sua declaração. Aplicações e investimentos 4. Outro tipo de crédito, se você tem um valor a receber, por exemplo, de um empréstimo que você fez para alguém, como pessoa física, que é o caso de quem tem a dívida a pagar, declara em dívidas e ônus, você coloca código 5. Depósito à vista e numerário, conta corrente, fundos de investimento imobiliários, vai ser esse item 7 aqui, criptoativos item 8, ou qualquer outro bens e direitos, código 99. Se eu vou declarar bens imóveis, né, eu coloco o código 1 do grupo e aqui os tipos de imóveis que se enquadram nesse grupo 1. Prédio residencial, comercial, galpão, apartamento, casa, todos os imóveis que estão aqui, benfeitoria, se você gastou com seu imóvel, e aí você pode lançar aqui também os gastos que você teve, construção, imóvel rural, terreno e casa. Então nesse grupo 1 fica todos os bens aí destinados a apartamento, casas, prédios, salões comerciais, galpões e etc. Então é só escolher o grupo. Se eu for, por exemplo, declarar meu apartamento, eu vou código grupo 1, código 11 e a localização Brasil. E aqui eu vou descrever o código do IPTU, se o seu imóvel tiver inscrição de IPTU, e aqui a data de compra do seu imóvel. E aqui a discriminação de como que você comprou, se foi à vista ou financiado, por qual banco que você fez o financiamento, né? Quanto que você vai pagar, todos os detalhes ali você pode especificar aqui no campo de discriminação.
E aqui o endereço do imóvel, né? Logradouro, número do imóvel, bairro, CEP, município e a área total do imóvel em metro quadrado, se você tiver essas informações também. Se o seu imóvel já foi registrado em cartório ou não, você também confirma se sim ou não. E aqui a situação do bem, né? Se você pagou ele à vista, por exemplo, comprou um imóvel de 300 mil, então aqui em 21 logicamente vai ser nada, e aqui você vai pôr o valor do imóvel que foi os 300 mil reais que você comprou, com um pouco a maior ali o saldo, né? 300 mil, pronto. Isso aqui é o valor do teu imóvel. O saldo de 31/12 é o valor, o custo realmente que o seu imóvel teve para você. Ou se for um valor financiado, né, você vai pôr aqui só o saldo do financiamento. Eu coloco aqui na discriminação que o meu imóvel vale 300 mil reais. Porém, eu vou pagar em tantas parcelas, X parcelas, e aí supondo que em 2022 você só pagou em prestações do seu financiamento o equivalente a 50 mil reais. Então, você vai preencher aqui nesse campo só o equivalente aos 50 mil reais, que foi o valor que você realmente pagou no seu imóvel. E aí vale tanto você colocar esse valor aqui, quanto lá na dívidas e ônus também no item de financiamento, que foi o que eu mostrei agora há pouco, né? Você pode declarar todo o saldo lá, ou pode simplesmente vir reconhecendo só o saldo aqui no item de bens e direitos aqui, código 11. Para declarações, eu vou no grupo 3, né? Participações societárias. Aqui ele mostra ações, inclusive listadas em bolsa, cotas ou outras participações societárias. Vou declarar minhas ações. Código 1, grupo 3, o CNPJ da empresa que eu estou investindo, eu posso descrever o CNPJ aqui. E aqui eu vou falar compra, né, de ações, posso descrever compra de ações da empresa. Posso pôr aqui só como exemplo Petrobras, né, supondo que eu compre ações da Petrobras. Código eu posso pôr também, se eu quiser aqui para ficar mais especificado, PETR4, né, que é o código Petro 4, ao custo unitário de R$10. É só um exemplo, tá? Vocês podem utilizar da criatividade da forma que mais for esclarecedora possível. E aí você coloca aqui o CNPJ da empresa, custodiado, né? Você pode escrever custodiado pela corretora X, CNPJ da corretora, e aqui você coloca negociados em bolsas, sim, né? Se no caso você comprou, e aqui o código da empresa, no caso PETR4, que é a Petro 4, Petrobras, né? O saldo que você tinha, se você já tinha comprado antes em 2021, você põe o saldo do custo de compra, tá, gente? É o custo da quantidade de compra de ações que você comprou pelo custo de aquisição e não pelo saldo que ela está no momento. E aqui você põe o valor do custo. Comprou 10 ações a R$10, então o seu saldo vai ser 10. Ou vai ser 100, então você põe R$100. A situação é 31/12, é só isso, você vai especificar nesse campo. E da mesma forma também que você vai especificar os outros bens, né? Aplicações e investimentos. Se você vai lançar o código depósito em conta poupança, código 1. Aqui, tesouro direto, CDBs e RDBs é o código 2. Código 3, títulos isentos, LCI, LCA e CRI. Aqui negociados como BDRs. Outros ativos, como por exemplo ouro aqui no caso. Outras aplicações ou investimentos que você tenha feito. Então é só seguir cada código aqui que você consegue fazer essa declaração perfeitamente, né? O código de acordo com o que você possui, discriminação e o saldo do ano que você possui. No ano anterior não tem código, então é só isso aqui. E aí vai confirmando e lançando, né, todas as ações, todos os lançamentos um a um. E aí no final das contas aqui no campo de opção pela tributação, você escolhe pela que mais te beneficiar, seja pelo desconto simplificado que o governo te dá ou por deduções legais se você tem várias despesas aí para declarar. Aparentemente parece até ser algo difícil, né? Mas se você fizer com calma, tirar um tempinho para você fazer, você consegue fazer perfeitamente a sua declaração do imposto de renda. São vários campos, mas geralmente as pessoas não se enquadram em todos eles. Algumas pessoas só têm um salário para declarar, outras só têm algum ganho da venda de algum bem e vice-versa. Mas o importante é que você consegue fazer tranquilamente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor sobre a declaração do imposto. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou tentar te auxiliar de qualquer forma possível. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos que também têm algum tipo de dúvida ao fazer a declaração do imposto. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.